filhos, a instrução do seu pai. Queridos, esse texto do livro de Provérbios, capítulo 4, na verdade ele é um testamento, e Davi, ele deixa um testamento para os seus filhos, para o seu filho, ou melhor, ele deixa um testamento para o seu filho chamado Salomão. Olha aqui para mim, toda a igreja, quantos aqui são filhos? Você que não levantou a mão, acho que você não entendeu. Vou perguntar novamente. Quantos aqui são filhos? Vou perguntar novamente. Tem gente que até agora não entendeu. Vou perguntar. Quantos aqui são filhos? Não, filho de Deus, nós somos também, mas eu estou evitando não falar assim. Tem alguém que quer filho de chocadeira, né? Mas todos nós somos filhos, não somos, querido? Então essa palavra, né, além de ser para os papais, também é para nós. Aqui é uma instrução de um pai para os filhos. E ele fala assim: ouça, meus filhos, a instrução de um pai. Esteja atento e obterão o quê? Discernimento. Versículo 2. O ensino que ofereço a vocês é bom, por isso não abandone a minha instrução. Verso 3. Pois eu também era um filho para o meu pai. Davi falando, eu também era um filho. E agora ele fala, olha, eu fui um filho para o meu pai. Agora eu estou te dando instrução. A instrução de um pai. Meu pai, pequeno e único diante de minha mãe. Continua para mim. Então ele me instruía e me dizia, apegue-se às minhas palavras de todo o coração. Obedeça os meus mandamentos e você vai viver. E ele continua, procure obter sabedoria e entendimento, e não se esqueça das palavras, nem delas se afaste, guarde bem. E ele continua dizendo, não abandone a sabedoria, e ela te protegerá. Ame, e ela cuidará de você. Próximo, o princípio da sabedoria é, adquira, e use tudo que você possui, para adquirir entendimento. Verso 8, valorize, e ela o exaltará. Abrace a sabedoria, e ela vai te honrar. Ela porá um belo diadema sobre a sua cabeça, isso fala sobre honra. Presenteará com uma coroa de esplendor. Se você guardar a sabedoria, você vai ser honrado. Ouça, meu filho, e aceita o que digo, e você terá vida longa. Quer dizer que quem guarda a sabedoria tem o que, pessoal? Vida longa. Sabe qual que é o segredo de ter uma vida longa? É guardar a sabedoria. Ele continua dizendo, eu o instruí pelo caminho da sabedoria, e conduzi por veredas retas. Agora coloca, quando você andar, os seus passos não serão obstruídos, quando correr, não irá tropeçar. Próximo, apegue-se à instrução, não abandone, guarde bem, pois ela é sua vida. Versículo 22 agora, porque não dá tempo de nós lermos todos. Versículo 22, porque são vidas para quem as encontra, e saúde para todo o seu corpo. 23 agora, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele procede a fonte da vida. De tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. Senhor, obrigado por essa noite. Nesse pouco tempo que nós temos, que essa palavra penetre o mais profundo do nosso coração, tira de nós toda ansiedade, toda preocupação, mas que essa palavra penetre o mais profundo da nossa alma, que o Senhor nos ensine, que o Senhor venha mesmo sondar o mais profundo do nosso coração, que todo medo, todo temor seja arrancado, que tudo aquilo que tem tirado o nosso sono, tem trago preocupação ao nosso coração, nós lançamos aos pés do Senhor nesse momento, em nome de Jesus. Queridos, esse texto é um texto muito interessante. Como eu disse, Davi, na verdade, ele estava fazendo um testamento. E nesse testamento, eu não sei, todos nós sabemos o que é um testamento. No testamento você coloca o que você deseja deixar para os seus filhos, para os seus herdeiros. Então Davi, a primeira coisa que ele fala aqui, ele fala, olha, eu quero deixar para o meu filho Salomão. Talvez Davi podia ter falado, olha, eu quero deixar os meus palácios,
eu poderia deixar os meus ouros, as minhas riquezas, as minhas conquistas, mas Davi, ele olha e fala assim, para o meu filho Salomão, eu quero que você guarde a sabedoria. E aqui ele começa a dizer, por que ele deve guardar a sabedoria? Aqui há essa instrução para o filho. Eu não sei quais são as instruções que você tem deixado na sua casa. O que você tem deixado para os seus filhos nesses dias? E uma coisa que ele fala, olha, guarde, se apegue, porque isso vai ser honra, vai ser proteção, isso vai ser cuidado para com você, Salomão, em toda a sua vida. A gente gosta muito, né, quando quem conhece a história de Salomão, certa vez o Senhor chegou para Salomão, ali e pergunta para Salomão, Salomão, você pode pedir o que você quiser. E Salomão fala assim, eu quero sabedoria. Mas quando Salomão fala, eu quero sabedoria, com quem que ele aprendeu? Ele aprendeu com seu pai. E quando ele fala, eu quero sabedoria para poder governar o meu povo. E junto com a sabedoria veio o quê? Veio a prosperidade. Então ele fala, olha, se o Senhor me der sabedoria, porque junto com a sabedoria também vem a prosperidade. Uma coisa é você deixar uma herança, outra coisa é você deixar um legado. Herança é aquilo que você deixa naturalmente, uma casa, um carro, dinheiro, joias. Mas legado é aquilo que você deixa dentro do coração, aquilo que você deixa dentro do coração dos seus filhos. Isso é um legado. Dinheiro, pessoal, acaba. Dinheiro acaba, bens acaba, carro acaba. Mas aquilo que você deixa no coração, o que você tem deixado? Qual tem sido o testamento que você tem deixado para os seus filhos? Qual é o testamento? É muito bom, pessoal, não estou falando que é errado, não. Você deixar ali uma segurança. Mas quando você deixa, né? E ele fala, olha, guarda a sabedoria, se apegue à sabedoria. Não vai dar tempo de eu discorrer todo o texto e te mostrar cada ponto, cada versículo. Mas eu coloquei o título dessa palavra, quem estiver lá no Data Show, coloca para mim o título da palavra hoje, Conselhos de Pais para os Filhos. E esse era o conselho de Davi. E se nós nos apegarmos a esse conselho, pessoal, nós vamos ser bem-sucedidos. E a primeira coisa que eu vejo é fala de alguns conselhos. Se você pegar Provérbios, do versículo 4, do versículo 1 ao versículo 27, ali você vai vendo os conselhos que ele vai dando para Salomão. Por isso que Salomão, ele foi um dos homens do Velho Testamento mais sábio. Talvez depois de Jesus Cristo, o homem mais sábio que já pisou aqui nessa terra. E aqui ele fala, olha, se você se apegar à sabedoria, isso vai fazer diferença na sua vida. Porque a sabedoria, o conhecimento, isso vai te fortalecer todos os dias. Aqui nós acabamos de ouvir um testemunho de um pai, né, queridos? Aquele pai, depois ele olha e fala assim, mas peraí, esse aí é melhor do que eu. Mas para aquela menina era o melhor. Eu estava vendo a Fernanda falar aqui dos adolescentes, né? Eles precisam ser ouvidos, eles precisam ser amados. Eu fui criado com a minha avó. E às vezes nós tínhamos que ficar calados. Nós não podíamos participar de nada. E as minhas tardes, pessoal, os meus amigos, era uma biblioteca que a minha tia tinha, e durante a tarde eu passava ali naquela biblioteca, pegando aqueles livros no cantinho da casa, folheando aqueles livros, lendo. Eu lembro até hoje, né, que tinha vários livros da coleção Vagalume. Eu li Memórias Póstumas de Bascuba, X, não entendi nada, mas li várias vezes, né? Li, reli, né? Poliana, Zezinho, o dono da porquinha preta, ainda bem que foi o Zezinho, senão ia virar pururuca no restaurante. Mas Zezinho, né, o dono da porquinha preta, Xisto no Espaço, Escaravelho do, né? Que mais, gente? Lucila, e ia embora. E hoje, se a gente perguntar, as pessoas não sabem mais o que é isso, né? A gente passava lendo ali, né? Passava a tarde, porque não era ouvido, pessoal. Não era ouvido. Então a minha companhia eram os livros. E ali eu olhava, mergulhava ali na imaginação, passava horas e horas. E às vezes quando chegava, minha tia chegava, eu estava mexendo na biblioteca, ainda apanhava. Eu falei para não mexer nos meus livros. Ainda apanhava, viu, Tiliane? Porque eu passava a tarde, os meus companheiros eram os livros.
porque não era ouvido, né? Às vezes ficava folheando, né? A Barça, né? Hoje não tem mais Barça. Ficava ali folheando, olhando. Tinha uma coleção que eu gostava muito de ver, Já Custou, que era uma coleção que tinha. E eu passava horas e horas lendo, falei assim, um dia eu ainda vou estar nesse lugar. Eu lembro que um dia eu peguei um livro que tinha Curitiba, pessoal. E eu fiquei olhando a cidade de Curitiba. Eu olhei para o céu e falei assim, Deus, um dia eu ainda vou pisar nesse lugar. Um dia eu ainda vou nesse lugar. E aí, no ano de 2003, quando eu cheguei em Curitiba, que eu olhei e falei assim, hoje se cumpre. Daquele dia que eu ficava escondido atrás do armário, folheando o livro. Hoje eu estou aqui pisando em Curitiba. Parecia tão distante, mas para Deus se torna perto, amém? Guarda as instruções. Coloca o próximo para mim, fazendo um favor. Então aqui ele fala, devemos buscar a sabedoria mais do que qualquer outra coisa. No versículo 8, ele fala assim, ó, estima-se e ela te exaltará, se abraçares ela te honrará. Lá no versículo, qual que era o versículo que eu coloquei aí? Eu não cheguei a ver qual que era o versículo que eu coloquei, versículo 13, desculpa. Retenha a instrução e não largues, guarda, porque ela é tua vida. Então aqui fala que nós temos que se apegar. Então ela é o que? Sabedoria. Lá no versículo 6 fala assim, não desampare a sabedoria, ela te guardará. Então a primeira coisa que eu vejo, a sabedoria, ela nos guarda. Ela nos guarda do dia mau. A Bíblia fala assim, no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. O que é habitar? É fazer morada. Quando a palavra diz aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Essa palavra habitar fala aquele que faz morada, aquele que permanece, independente da circunstância. Então fala que a sabedoria, ela traz o que para mim e para você? Ela traz proteção. Então fala, olha, aquele que habita e que faz morada na casa do Senhor vai permanecer todos os dias. Ele dirá, tu és meu Deus, meu escudo, minha proteção. Ele fala, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei abalado, porque o Senhor é comigo. Sabe, queridos, a figura do pai, ela representa proteção. A figura do pai representa segurança. A figura do pai representa sustento. Enquanto a mãe acolhe, o pai projeta. Por isso que a Bíblia fala que os filhos são o quê? Flecha na aljava do pai. Você pode ver que uma mãe, quando chega em casa, ela pega a criança e coloca no colo. Ela traz aquele aconchego. O pai, quando chega em casa, pega o filho e joga para cima. Não é assim? E a mãe fala, não faz isso. Porque o filho, ele aprende ou não aprende, gente? Então assim, talvez o Dom está numa fase que agora, Tiliane, o que mais escuta é não. A gente está aqui, esses dias eu estava no supermercado, segurando ele, protegendo, né, das gôndolas ali. Quando eu vejo a menina do caixa dar um grito, que eu olho, ele grudou no computador aqui atrás e sacudia. E a menina ficou louca. E eu olho, né, e eu tento segurar, eu faço assim, tento ficar brabo com ele. A Bruna fala assim, amor, você tem que ficar brabo. Eu falo assim, mas eu fico assim, Dom, não pode. Eu falo assim, Dom, não pode. E ele faz assim. Aí esses dias, eu estava em casa, e eu estou escutando lá na sala, né, nós colocamos ele no chiqueirinho, estava assim, ó, estava contando aqui para ele, estava assim, ó, ele tira a meia, a gente fala, não pode. Ele tira a calça, a gente fala, Dom, não pode. Aí ele estava assim, ele tirou a meia, eu falo assim, Dom, não. Tirou a calça, fala, Dom, não. Não. Ele mesmo jogava fora e falava assim, não. Ele jogava, pegava o carrinho, jogava e falava assim, Dom, não. Por quê? Porque ele aprendeu, né, tirando. A gente vira para ele e fala assim, não. E ele vai e faz o quê? Ele joga e depois fala assim, não. Ele joga, fala não. Na hora de dormir, eu chego no quarto, ponho ele aqui e falo assim, filho, deita. Aí esses dias, era 3 horas da manhã, eu não queria dormir, eu falei, não, Bruno, vai dormir que eu cuido dele. Pus ele no chiqueirinho, fiquei no sofá, conversando, falei, filho. Aí ele olhou para mim e falou assim, deita.
Então, mas por quê? Porque aprende, não aprende, pessoal? Aprende. E aí, o filho é o quê? Há um tempo atrás eu estava falando para os jovens, né, sobre super-heróis. Nós estamos aí na era dos super-heróis, não é? E deixa eu fazer uma pergunta: se o seu pai fosse um super-herói, qual super-herói ele seria? Qual super-herói, pessoal? Não vem falar que é o Superman não, pessoal, porque o Superman tem problema. Tem que procurar uma psicóloga, ele usa a cueca por cima da calça, né? Então ele tem problema. Mas qual super-herói seu pai seria, pessoal? Talvez, pessoal, eu falei aqui para os jovens, talvez o super-herói que nós mais parecemos, sabe quem? Coloca aí para mim o super-herói, fazendo um favor. Coloca o super-herói aí para mim. Não é, pessoal, ou não? Já fez parte da sua história ou não fez, pessoal? Olha só, ele tem medo. Tem medo ou não tem? Ele é humano. E aí ele não consegue resolver o problema. De repente, a famosa frase: quem poderá? Quem? Eu, Chapolin. Ele tem medo ou não tem, gente? Ele é atrapalhado, mas ele resolve? Resolve. Porque super-heróis de Hollywood não existe. Por quê? O que é super-heróis? Quem são os super-heróis? Super-heróis tem uma história bem interessante. Coloca a foto daquele mendigo para mim. Olha só, coloca a outra foto. Talvez vocês não conheçam esse homem. Esse homem chama Chris Parks. Acho que é isso mesmo. Ele mora em Londres, ali. E ele é um morador de rua. E um dia, estava tendo um show da Ariana Grande. E nesse show houve um atentado à bomba. E ele estava passando, como ele passava, catando ali alguns reciclados na porta daquela arena. E houve uma explosão muito grande dentro daquele lugar. E quando ele escutou aquela explosão, ele viu a fumaça. Enquanto ele olhou para aquele lugar, para a porta, as pessoas gritando, correndo, saindo daquele lugar, aquele homem entrou dentro daquele lugar. E ali ele conseguiu arrancar várias pessoas, mais de 60 pessoas de lá de dentro, pessoas que tinham sido mutiladas, pessoas que estavam machucadas, e ele começou a salvar aquelas pessoas. E se eu não me engano, 24 pessoas morreram. Ele ajudou a tirar lá de dentro mais de 64 pessoas, e o nome desse homem se espalhou. Então o nome dele se espalhou, e as pessoas procurando para saber quem era esse morador de rua que salvou tantas pessoas. E chegaram para ele no jornal e falou assim: como você se sente sendo um super-herói? E ele falou assim: eu não sou super-herói, eu sou um homem comum, como qualquer outra pessoa. Eu simplesmente vi o que todo mundo viu, só que a diferença, eu resolvi tomar uma atitude. Então, super-heróis não existe. Super-heróis são pessoas comuns, como eu e você, que vê o que todo mundo vê, mas resolveu tomar uma atitude. Esses são os verdadeiros super-heróis. E esse homem ficou conhecido. Ele falou: olha, eu sou uma pessoa comum. Então o que acontece? Deus usa pessoas improváveis. Deus usou um homem chamado Davi, um improvável, um menino que tinha ali talvez seus 16, 17 anos, um dia que foi no campo de batalha, viu um gigante afrontando o povo de Deus. Ele era um improvável. E de repente ele fala, ele viu o que todo mundo viu, mas ele resolveu tomar uma atitude. Ele resolveu fazer o que ninguém quis fazer. E toda vez, querido, que você for tentar fazer algo que ninguém quer fazer, você é criticado, você é zombado. Eu olho Moisés também era o improvável. Moisés, certa vez, o Senhor falou: olha, você vai libertar o povo. Ele falou assim: eu não consigo, eu sou pesado em palavras. Às vezes nós arrumamos o quê? Argumentos, desculpas. Mas Moisés não tinha superpoder, mas um homem que guardou o quê? A sabedoria no coração. Então quando nós guardamos, então a gente olha pessoas comuns. Às vezes nós achamos que precisamos de ter coisas especiais para fazer alguma coisa. Nós lá na célula temos um lema, né Júnior? Nós não conseguimos ajudar todo mundo, mas todo mundo consegue ajudar alguém. Nós podemos fazer diferença na vida de alguém.
nós podemos ajudar alguém. Eu lembro que durante a pandemia, nós tivemos um desafio de uma professora. Falou assim: olha, tem algumas crianças que são crianças esforçadas, que precisam estudar. Eu lembro que nós falamos para a igreja: olha, nós precisamos de celular. Talvez você tenha um celularzinho que está jogado lá, empoeirado. Queridos, nós conseguimos ajudar quase 50 crianças, quase 50 famílias. Você fala assim: é pouco. Aparentemente é pouco, mas fez diferença na vida de mais de 50 famílias, porque eles estudavam com aquele celular. Sabe, então assim, aparentemente, mas se todos nós podemos fazer algo, todos nós podemos fazer a diferença. Então aqui, e ele fala, né, esse homem fala: olha, eu não sou super-herói. Super-heróis são pessoas comuns, que veem o que todo mundo vê, mas resolveu tomar o quê? Uma atitude. Coloca o próximo slide para mim. Coloca o próximo. Dos slides, fazendo um favor. Quais os benefícios da sabedoria? Vamos lá. Quais são esses benefícios da sabedoria? Nós já falamos o primeiro dele, né? Proteção. Nós já falamos da proteção. Quando nós temos a proteção de Deus sobre a nossa vida. Olha só, eu gosto muito de um homem chamado Sansão. Eu gosto de Sansão porque eu olho, parece desenho de super-herói, não é, Lu? Aquele homem forte que arranca as portas de Gaza. Mas Sansão tinha força nos braços, mas Sansão não tinha sabedoria no coração. Infelizmente, Sansão não tinha sabedoria. Se você ler esse texto, você vai ver que a sabedoria te protege de sentar com quem você não deve sentar. Isso vai proteger os seus pés. Por isso que Davi começa a escrever o Salmo 1, que diz assim, ó: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho do ímpio, nem se assenta à roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos pecadores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Será como árvores plantadas junto às correntes de águas, e no seu devido tempo dará o seu fruto. Mas fala de quê? De sabedoria, porque a sabedoria, ela não só protege, mas a sabedoria também fala de nós cuidarmos com quem nós nos relacionamos. A Bíblia fala que Sansão era um nazireu de Deus. Ele não podia, colocar bebida que continha álcool na boca. Mas a Bíblia fala que ele gostava de passear nas vinhas de Nabote. Gostava de ficar olhando. Ele ficava onde ele não deveria estar. Ele ficava ali passeando, se deliciando com aquilo ali. Então Sansão, ele não guardou o seu coração. Sansão, ele brincou de se arriscar. Sansão brincou com o pecado. Pessoal, o diabo, ele não brinca de ser diabo. Ele brincava, Dalila olha para ele e fala assim: Sansão, conta para mim o segredo da sua força. Ele fala: não, se me amarrar, fizer 7 tranças. E ela fala assim: Sansão, os filisteus vêm contra você. E ele se livrava, tal. Ele ficou brincando tanto com o pecado, que depois eles falam assim: traga Sansão, para nós brincarmos com ele no templo de Dagon. Sabe, queridos, o pecado, ele te cobra mais caro do que você quer pagar. Ele te prende mais tempo do que você quer ficar. E ele não te deixa você ir onde Deus quer te levar. Então Sansão, ele brinca com essas coisas, porque Sansão tinha força nos braços, mas ele não guarda a sabedoria no coração. E aqui ele fala: tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Outra coisa que eu vejo aqui, a sabedoria, ela traz exaltação, como uma coroa sobre a nossa vida. Não dá tempo mais, porque nós vamos tomar a ceia, mas ele termina dizendo, coloca para mim o verso 18, coloca para mim o versículo 18, fazendo um favor, Diego, acho que é o Diego que está lá. A vereda do justo é como a luz da aurora, que brilha cada vez mais, até ser dia perfeito. Sabe, queridos, a sabedoria, ela faz com que a aurora comece a brilhar sobre a minha vida e sobre a sua vida. E lá no verso 23, coloca o 23 agora. O pessoal do louvor pode subir para mim. Acima de tudo, guarde o seu coração. De tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, pois dele procede a fonte da vida. 24. Afaste a sua boca das palavras perversas. Fique longe
os seus lábios da maldade. Queridos, a Bíblia fala assim, né, que a vida e a morte está nos nossos lábios. Quem bem utiliza, comerá dos seus frutos. E ele continua dizendo aqui: olhe sempre para frente, mantenha os olhos fixos no que está diante de você, no autor e consumador da nossa fé. Considere a vereda que os seus pés tomam e sejam firmes em todos os seus caminhos. Se mantenha firme no Senhor. Eu quero te desafiar depois de você ler todo o capítulo 4 do livro de Provérbios, que fala da sabedoria, porque a sabedoria vai proteger a sua vida, proteger o seu coração, proteger os seus pés, proteger os seus olhos, proteger a sua boca. Sabe, querido, sabedoria. Certa vez, duas mulheres, está lá em Reis, acho que é 2 Reis, capítulo 3, chegaram até Salomão, e as duas ganharam filhos, tinham bebês pequenos, e chegaram até Salomão, e falou: Salomão, está aqui. E uma delas dormiu sobre a criança, e a criança veio a falecer. Só tinha uma criança viva, e as duas começaram a brigar: não é meu filho, não é meu, é meu, é meu, é meu. E naquela época não tinha DNA, pessoal. Aí Salomão, vendo a discussão daquelas duas, elas brigando pela criança, Salomão falou assim: ó, traga a espada, vamos partir no meio a criança, fica metade para um e a metade para a outra. E uma daquelas mulheres levantou e falou: não precisa matar não, pode entregar o filho para ela. Salomão levantou e falou: então o filho é seu, pode pegá-lo. Porque ele sabia somente a verdadeira mãe teria essa coragem de abrir mão para que o filho permanecesse em vida. Sabe, queridos, permanecer. Então, sabedoria para lidar com as circunstâncias da vida, ter discernimento. Eu quero terminar aqui contando uma história para vocês. Tinha um vilarejo, e nesse vilarejo tinha um homem muito sábio. Esse homem chamava Senhor dos Oráculos, e todas as pessoas iam até ele porque ele era o homem mais sábio que eles conheciam. E havia dois adolescentes naquele lugar, e eles falavam assim: hoje nós vamos enganar o Senhor dos Oráculos. Você já viu que a gente sempre acha, né, que vai enganar alguém? Falou assim: hoje nós vamos enganar o Senhor dos Oráculos. E olhou para o outro e falou assim: mas como que nós vamos enganar o Senhor dos Oráculos? Falou assim: é muito simples. Eu vou pegar um passarinho na mão, vou esconder aqui atrás e vou perguntar para o Senhor dos Oráculos: Senhor dos Oráculos, esse passarinho está vivo ou esse passarinho está morto? Se ele falar que está morto, eu tiro o passarinho e falo: não, o senhor não sabe todas as coisas, porque ele está vivo. Se ele falar que está vivo, eu aperto aquele passarinho, mato ele e falo assim: ó, o senhor se enganou, porque esse passarinho está morto, e nós vamos enganar o Senhor dos Oráculos. Chegaram no vilarejo, chamou o Senhor dos Oráculos e falou: Senhor dos Oráculos, diz que o senhor sabe todas as coisas, o senhor é inteligente. Nós temos um passarinho aqui na mão, e eu quero perguntar para o Senhor: o passarinho está vivo ou o passarinho está morto? E o Senhor dos Oráculos ficou olhando para aqueles dois jovens e disse assim para eles: tudo depende de você. Tudo depende de você. Sabe, queridos, o Senhor nos dá a oportunidade de estar aqui nesse lugar e de ter a vida transformada por Ele. Mas tudo depende de você. Tudo depende de você. Por que as pessoas ouvem a mesma palavra e umas têm a vida transformada e outras não? Porque tudo depende de você. Porque aquilo que a Luciana falou, o que Jesus tinha para fazer, Ele já fez na cruz do Calvário. Ele morreu por todos. Ele morreu por todos. Sabe, é muito triste o que nós temos visto acontecer nessa cidade. Hoje a minha esposa teve um acidente doméstico, fui levar ela na UPA, e a hora que eu estava lá, muito triste, aconteceu um outro homicídio. Um jovem de 20 e poucos anos. 19? O policial tinha falado para mim 20, né? 19. E aqueles jovens chorando, eu fiquei olhando. Mas a minha pergunta é: qual foi o caminho que esse jovem escolheu?
Qual que é o caminho que você tem escolhido? Qual que é o caminho que eu tenho escolhido? Sabe, o que eu tenho escolhido para a minha vida? O que eu tenho escolhido para os meus filhos? Feche seus olhos. Hoje, nesse dia dos pais, qual é a escolha que você quer fazer na sua vida? Na sua casa, na sua família? Aleluia. Aleluia. Eu quero te dar uns minutinhos para você orar. Ore com a sua família. Sabe, ore. Ore do seu jeito, queridos. Ore. Mais do que o pastor orar por você, você orar. Você orar pela vida dos seus filhos. Você orar pela vida do seu pai. Você orar. Aleluia, aleluia. Ainda me lembro quando o milagre eu pedi, com pouca fé sim eu pedi, e hoje eu posso ver, foi muito além do meu pensar. São tantas bênçãos pra contar. 1, 2, 3, bênçãos que não tem fim. Perco as contas e agradeço o que fez por mim. Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar. Quanto mais vejo os detalhes, sua bondade posso encontrar. Pai, enquanto eu viver, sempre irei me lembrar, ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. Você pode se colocar de pé, queridos? E nenhuma frase dura para sempre, por isso eu não vou me esquecer. Cada motivo que tenho pra ser grato, por ter sido tão fiel a mim. Você pode levantar a tua voz. Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar. Quanto mais vejo os detalhes, sua bondade posso encontrar. Pai, enquanto eu viver, sempre irei me lembrar, ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. Tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar. Quanto mais vejo os detalhes, sua bondade posso encontrar. Pai, enquanto eu viver, sempre irei me lembrar, ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar, ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. Sabe, queridos, na noite em que Jesus foi traído, Ele tomou do pão, Ele ergueu aos céus, deu graças, Ele disse: Pai, graças te dou. Ele diz: esse é o meu corpo que é partido por vós. Da mesma forma, Ele toma o cálice, Ele diz: esse é o meu sangue da nova aliança, da aliança que eu faço com vocês. Fazei isso em memória de mim. Sabe, queridos, a memória é daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, que Ele deu a vida por mim, por você. Que nesse dia dos pais, eu quero trazer a memória que nós temos um Pai
Ele está sentado no alto e sublime trono, que cuida de cada um de nós. Senhor, nós queremos te agradecer pelo privilégio de poder conhecer a tua palavra, de poder estar aqui nesse lugar, de poder estar nesse ambiente profético. Nós temos tantas coisas para contar, desde o dia que nós conhecemos a tua palavra. Obrigado por poder fazer parte dessa ceia, em nome de Jesus. Queridos, os diáconos vão distribuir a ceia. Você pode formar duas filas aqui ao meio, eles vão distribuir a ceia para você. Você pode pegar a ceia, voltar para o seu lugar, tomar a ceia com a sua família, enquanto a equipe de louvor está cantando uma canção. Você ora. Isso. Libere uma palavra de bênção sobre a sua família. Aleluia, aleluia. Nada novo achei pra dizer então, como expressar minha gratidão. Posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas a sua não. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para o rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Você que já pegou a ceia, aí que a sua família ore, tome a ceia, sabe, agradeça ao Senhor por mais essa noite, por mais essa oportunidade. Me render aqui em adoração, em resposta a ti, a uma ação. Me render a ti em adoração. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Queridos, você pode tomar a ceia. Na hora que você terminar, essa reunião também estará terminada. E olha para a pessoa e fala assim para ela: tudo depende de você. Tudo depende de você. Em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor.
pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para o rei, mas não tenho nada além de um coração